Tá bom. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal da Representação Discente, do EHPS. Para quem não conhece, a EHPS é a sigla para Educação, História, Política e Sociedade, um programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. Esse vídeo ele inaugura uma série de discussões sobre mulheres e produção do conhecimento científico. Hoje a gente vai discutir o que é ciência, quando ela passou a existir e o que é ser mulher nesse contexto. Bom, então, para começar, vamos fazer uma breve apresentação nossa. Eu sou Beatriz, pedagoga e mestranda do EHPS, e agora eu peço que a minha querida orientadora, a qual eu agradeço a participação, se apresente também. Oi, Bia. Eu agradeço muito o convite por fazer parte dessa série que vocês estão organizando, né, com o tema Mulheres e Produção Científica. Assim como você, Bia, eu sou pedagoga, sou mestre e doutora em educação, também pelo EHPS, e mais recentemente eu tenho me aproximado dos estudos e pesquisas que dizem respeito ao feminismo, à tecnologia, à interseccionalidade no campo da educação. Então vamos lá. Ana, quando que nasce a ciência? Bom, eu acho importante a gente delimitar que há uma diferença entre a produção do conhecimento, que é algo que os seres humanos sempre fizeram, e a outra coisa é a invenção da ciência enquanto um conceito do campo científico. Então, a gente deve sempre lembrar que para que algo seja considerado como existente, é preciso que a gente nomeie. E é essa grande diferença que a gente vai ter da ciência enquanto algo que é datado, né, que é a partir da modernidade. A produção do conhecimento científico, ela sempre existiu, e, portanto, independente de ser ciência ou não, né? O que significa isso? Que se a gente for olhar para os egípcios lá na antiguidade, eles desenvolveram uma série de conhecimentos relacionados aos cálculos matemáticos, fizeram conhecimentos relacionados à astrologia, à medicina. E isso não era ciência, como a gente conhece, como a gente concebe, porque a ciência ainda não existia. Mas a produção desse conhecimento, ela já estava posta ali. Então, e um outro exemplo, inclusive, que a gente pode dar, diz respeito aos povos nativos do continente americano, né? É a mesma coisa. Você tem ali uma série de conhecimentos, por exemplo, os tratamentos em relação às doenças, né? Algumas técnicas que eles tinham para preparar os alimentos, técnicas de sobrevivência, que também são considerados conhecimentos, produção de conhecimento, mas não é tido ainda como um conhecimento científico. Então, né, a gente pode dizer que, dentre as invenções da modernidade, uma delas foi a própria invenção da ciência. E o que vai diferenciar esse momento é que, quando a ciência ela é criada, é preciso que se desenvolva um método científico para daí falar, tudo que não é provado por esse método científico vai ser considerado como um conhecimento muitas vezes místico, e aquilo que pode ser, inclusive, replicado, e é essa, né, uma das principais funções do método científico, vai ser considerado como algo mais legítimo por ser ciência. Então, a ciência, se a gente for pensar, ela é algo um tanto quanto recente. Muito interessante. Quando eu penso em nomes de cientistas no início desse período, só me vem à cabeça nomes de homens, né? Então, Galileu Galilei, Rousseau, Adam Smith, Newton. Onde estão as mulheres nesse período? Então, na verdade, eu expliquei agora há pouco, que a modernidade criou a ciência, mas, infelizmente, a modernidade não criou uma outra forma de relação entre os homens e as mulheres, né? A gente tem, de certa forma, dois pontos principais. A condição das mulheres estarem colocadas numa posição submissa aos homens, ela é anterior à modernidade, né? Na verdade, quando a gente pensa na expansão, especialmente dos romanos pela Europa, você tem ali, de certa forma, um apagamento cultural de outros povos que tinham nessa relação entre homens e mulheres uma igualdade maior, né? Inclusive sociedades que eram matriarcais e tudo mais. E quando a gente pensa hoje, né, quando a gente vai para esse momento da modernidade que a ciência está produzida, como você bem falou, é muito difícil a gente encontrar mulheres, né, nomes de mulheres que produziram. E aí é interessante, porque se a gente for buscar no Wikipédia, a gente até pode encontrar algumas raríssimas mulheres, né,
lá no século XVII, XVI, XVII, que são ou astrônomas ou botânicas, mas que os nomes delas foram apagados, né, completamente. E por que que foram? Porque nesse momento, a possibilidade que essas mulheres tinham de conhecer ou de desenvolver seus estudos, as suas pesquisas, ela sempre estava atrelada aos homens. Então, como essas mulheres, em geral, não podiam estudar, elas iam aprender, né, normalmente com os pais ou com os irmãos, e elas desenvolveram produções científicas extremamente importantes e válidas. Só que a visibilidade dessa produção, ela era sempre feita a partir dos homens. Então, o que que significa isso? Você tem mulheres que vão produzir muito conhecimento, mas no momento que alguém tem que assumir essa produção, geralmente quem vai assumir ou é esse homem que é o tutor dela, ou em geral são os maridos. Um outro ponto, né, além dessa questão da autoria, diz respeito ao lugar em que se pode produzir ciência. Então, ao longo da modernidade, né, desses primeiros séculos da modernidade, você também começa a ter uma consolidação e uma valorização da produção científica a partir de lugares específicos que são as universidades. Então, não adianta mais você produzir um conhecimento científico, levar aquele conhecimento científico a público e ele ser validado. Mas é preciso que aquele conhecimento seja chancelado por uma universidade. E aí as mulheres já não têm mais espaço mesmo, né? Porque a possibilidade de ingressar numa universidade é absolutamente impossível. E daí, ou muito difícil, né? Porque são raríssimos os casos das mulheres que conseguem chegar nas universidades. E esse é, digamos assim, um segundo fator desse apagamento dos nomes das mulheres na produção científica. Bom, então, pelo que você está nos trazendo, essas disputas que ocorrem na atualidade, elas não são novidades, né? Exatamente. A disputa ela é muito mais antiga e ela mostra que as mulheres sempre produziram conhecimento científico, mas o mérito dessa produção é que vai para aquele que tem mais projeção, que historicamente são os homens, né? É isso aí. No campo científico, pelo que você acabou de explicar, né, a gente tem a ciência quase como algo inquestionável, né? Como você analisa essa discussão a partir das relações de gênero? Por exemplo, no que diz respeito à condição de racionalidade constantemente atribuída aos homens e a sensibilidade atribuída às mulheres. Nossa, excelente pergunta, Bia. Então, e aí você toca num ponto que é muito, muito importante da gente pensar. A ciência, ela ao se constituir como campo de produção essencialmente masculino, ela também vai começar a produzir uma série de conhecimentos, e aí, como eu falei, aqui, o conhecimento científico, ele vai se contrapor a esse conhecimento místico, a esse conhecimento mundano. Então, aquilo que vem com esse respaldo do científico, ele passa a ter muito mais valor. E é dentro do próprio campo científico que começa a se produzir uma série de pesquisas, né, de conhecimentos, que vão reforçando essa ideia de que a mulher ela é mais sensível biologicamente, né, de que a mulher ela tem algumas condições biológicas e que essas condições biológicas fazem com que ela tenha uma afeição maior pela casa e, portanto, ao campo privado. Né, são as coisas de mulher. Enquanto a esfera pública, né, então, a política, a produção da ciência, as decisões relacionadas às questões sociais, elas vão ser sempre destinadas aos homens. E aí, essa mesma ciência buscou explicar que o homem europeu, ele era o ser racional, forte, valente, e, por exemplo, os homens africanos, os indígenas, de modo geral, o não europeu, ele é indolente, ele é fraco moralmente, ele é preguiçoso, né? E isso tudo tem uma série de estudos que vão tentando garantir esses lugares. As características que vão compor até mesmo o conceito do sexo biológico, formando, né, uma cisão muito grande entre esse mundo das mulheres e o mundo dos homens, também é resultado desse campo científico. E aí nós temos situações que são super exemplares, né? Então, essa variação biológica dos sexos, ela acontece, mas ela também passa, por exemplo, pela questão da raça. Em que sentido? Né? As mulheres brancas vão ser consideradas como mais frágeis, mais vulneráveis,
E isso tudo graças a essa suposta sensibilidade que as tornaria apta à maternidade. E por isso elas deveriam permanecer nessa esfera privada, né? Então, essa fragilidade toda você vai preservar onde? No espaço doméstico. Já em relação às mulheres negras, há uma perspectiva de que elas são mais fortes no sentido de aguentar mais dor, de aguentar os trabalhos domésticos mais pesados, mas seja mulher negra, seja mulher branca, nenhuma das duas tem condições de discutir, de participar dessa vida coletiva, né? Já do outro lado, como é esse homem europeu, essencialmente, aquele que produz a ciência, é uma grande parte da produção científica, ela é pensada de modo a dar sustentação para a ideia de que este é o homem ideal. Então, quando a gente vê, por exemplo, no campo da medicina, né, em outras tantas esferas, tudo que se produz é a partir dessa perspectiva, né, do homem. Até que é interessante a gente pensar o quanto a ciência vai constituindo tudo assim, o homem inventou, o homem descobriu, e o quanto isso também apaga as mulheres da história, né? Na verdade, são os seres humanos. Mas quem é este homem, quando que a gente lê na ciência? É sempre essa projeção do homem europeu, né? Mas essa, enfim, é uma discussão que eu acho super bacana, mas que merece uma conversa aí mais demorada sobre interseccionalidade. Com certeza. Então, Ana, considerando que a ciência ela contribuiu significativamente para criar, né, essas marcas de incapacidade, de vulnerabilidade das mulheres, eu poderia afirmar que o ponto central não é a capacidade de produção das mulheres, mas talvez na visibilidade? Sem dúvida, né? E aí você vai no ponto central. Não existe nenhuma diferença, né, da qualidade da produção entre homens e mulheres, em termos de capacidade, né? A capacidade intelectual, ela é absolutamente a mesma. Mas ocorre que, socialmente, essas diferenças existem. E são essas as diferenças que vão marcando e delimitando esses espaços. Então, eu acho que tem um exemplo que é muito, muito presente, né, e ainda muito próximo de nós. Em 2018, no programa Roda Viva, teve a situação, né, que a então pré-candidata à presidência, que era a Manuela Dávila, ela foi entrevistada por um grupo de repórteres, e ali a gente assistiu ao vivo tudo que as mulheres sofrem, né, nesse sentido de não ter reconhecimento da sua posição, da sua concepção, você é cortado o tempo inteiro, é como se você não tivesse direito de ocupar aquele lugar. E qualquer coisa que você fale não tem a mesma validade, não tem o mesmo significado. Uma outra situação também que é muito exemplar aconteceu em 2015 e foi publicado numa reportagem no Washington Post. E na reportagem, né, eles contam que duas pesquisadoras da área da genética, elas submeteram um artigo científico, esse artigo científico foi aprovado, só que elas receberam a orientação da revisão da revista de que elas arranjassem um ou dois homens, e aí eles enfatizavam muito que fossem homens para assinar esse estudo junto com elas, e a justificativa é de que isso daria um respaldo maior para o resultado que elas encontraram, e que aquela pesquisa que elas estavam publicando não fosse interpretada como uma conclusão empírica, né, no sentido de que elas acham, não existe efetivamente um conhecimento científico por trás. E aí esses dois exemplos, eu acho que eles trazem para a gente exatamente essa tentativa de apagamento, de desqualificação das mulheres, e também traz um ponto importante, que é da gente entender que essa desqualificação das mulheres, ela não se dá só no campo científico, mas o campo científico, muito provavelmente, é mais uma das esferas que expressa essa desqualificação que, na verdade, é social, né? É aquele momento que a mulher tenta explicar alguma coisa, quando o homem fala exatamente a mesma coisa que ela falou, aí tem validade, ninguém questiona, mas se a mulher ela precisa provar, comprovar, trazer exemplo, demonstrar, para você mais ou menos poder, talvez, considerar alguma coisa. Então, a questão aí, infelizmente, é social e ela é muito mais complexa, né? Com certeza. Bom, então, para concluir a nossa conversa de hoje,
A ciência, ela pode ser considerada um substantivo feminino? Então, essa é a provocação que já veio desde o do momento do convite, né, do título de hoje. Então, eu acho que sem dúvida, né? E em relação às duas interpretações que eu considero que são possíveis, né? E quais são as interpretações? Como classe gramatical, né, como substantivo, o substantivo é aquilo que nomeia os seres. E aí a gente pode fazer uma analogia destacando o quão fundamental é que as produções das mulheres sejam nomeadas e reconhecidas com o mesmo valor que a produção masculina. E como condição de substância, né, que seria essa outra interpretação da palavra substantivo, as mulheres sempre produziram muitas pesquisas, né, pesquisas relevantes, pesquisas substantivas, e que, portanto, elas devem ser reconhecidas e a gente precisa especialmente começar a desnaturalizar essas concepções que inferiorizam a produção das mulheres, né, essa ciência produzida pelas mulheres, entendendo e dando destaque do quanto é social essa situação e isso, o quanto isso vai afastando, né, essa possibilidade das mulheres estudarem, das mulheres produzirem ciência. Hoje a gente já conversou, né, mais detidamente dessa relação entre as mulheres e a origem da diferença da produção científica. Mas quando a gente pensa na desigualdade de gênero, ela passa por diversas esferas da vida social, né? Mas aí essa questão vai ter que ficar para outro dia, porque assim como a interseccionalidade, a conversa vai longe. É isso, exatamente, exatamente. Bom, agradeço novamente, Ana, pela sua participação incrível. Por hoje é só. Deixem seus comentários, suas percepções e até a próxima, pessoal.